A virtude como um meio para vencer as batalhas e as consequências desastrosas da vida. Vamos falar a respeito da virtude, que é um tema muito interessante e qual é necessário nos dias presentes, nos dias atuais, principalmente nesses dias trabalhosos a qual a humanidade está passando dia após dia. Mas antes disso, eu peço que vocês se inscrevam no canal, peço que vocês compartilhem, curtam, interagem. Então, vamos falar um pouco a partir da filosofia, da virtude, porque percebemos que é algo que tem pouco se falado na sociedade presente. O que se fala mais basicamente hoje é na busca pelo conhecimento. A gente vê, não é uma coisa que está apenas no meio intelectual ou até no meio mais restrito, como pessoas com maior poder financeiro, maior poder aquisitivo, esse dilema, essas falas, que acaba até mesmo sendo um dilema, né? De tem que estudar para conseguir crescer na vida. Obviamente que o estudo não é ruim em si, a essência, a natureza do estudo não é maléfica. No entanto, quando se pega apenas esse dizer, tem que estudar, o que a criança vai entender? Isso é muito raso, muito vago. Você passar para uma criança, você tem que estudar para crescer na vida. Em que sentido crescer na vida? Obviamente, de uma forma mais plausível, financeiramente, materialmente, ou até de uma forma mais metafísica, digamos intelectualmente. Só que essas coisas não trazem basicamente o essencial para o crescimento do ser, o ser em seu complemento, o ser em sua essência, em sua natureza. Se for pegar, por exemplo, dentro da teologia judaica, da teologia cristã, assim, falando numa linguagem mais acessível, porque como a maioria do Brasil é cristã ou tem suas raízes, então é mais fácil para compreender um diálogo desse tipo. O crescimento ali em corpo, alma e espírito. O físico, né, natural, que é contemplativo e palpável, é mais fácil de detectar dentro dessa dialética. No entanto, tem o pneumatos, que é o espírito, e a psique do grego, que é a alma. Também pneumatos no grego, o espírito, né? Então, as pessoas ficam nessa, tem que estudar, tem que buscar conhecimento para crescer na vida. Sim, digamos que isso não é o essencial. O que vocês acham? Isso é o essencial para a complementação de uma vida virtuosa, uma vida prazerosa? Reflitam sobre isso. É importante a gente analisar essas palavras, esse comportamento, que, como eu disse, é muito comum, principalmente com o avanço do liberalismo. Tem muitas universidades. Hoje em dia está muito mais acessível os estudos, porque tem muitas escolas, universidades, faculdades, até barateou devido à oferta que cresceu bastante. Muitas empresas
da área educacional surgiram nos últimos anos, então ficou mais acessível às faculdades devido a essa disputa de mercado. Isso na área da economia, o preço foi caindo, então é mais acessível. Hoje tem universidade que você paga cento e pouco reais ali, acho que deve ter até menos. Não sabe se é verdade, mas apesar que vai caindo gradativamente, apesar da inflação, mas a oferta vai crescendo, então o preço vai caindo. É uma das praxes da economia. Mas assim, se a gente for buscar de uma forma mais complexa do todo do ser existencial, isso não tem acontecido. Essa melhoria de vida. Talvez ali no aspecto financeiro, material, intelectual, mas isso não traz o preenchimento do ser como ser virtuoso. Apenas uma parcela disso. Vejam, as crianças hoje têm acesso a programação de estudo na internet. Hoje você baixa PDF com um clique, você baixa vídeos do YouTube e outras plataformas de conhecimento. Você hoje está muito acessível. Os livros também, devido à oferta, baratearam, está muito mais acessível, muito mais barato. Tem o Kindle, que é baratinho, você baixa livro ali. Às vezes tem até livro de graça. R$ 2, 3, 5, 10. Baratinho. Assim, com versões, por exemplo, o livro impresso físico, R$ 100. Aí no Kindle, às vezes você acha por 10, 20, 5, às vezes até mais barato. Então, compensa bem, né? Basicamente, o conhecimento não é mais aquilo, tem que ter dinheiro, tem que ter aquilo, escola particular, professor particular. Obviamente que isso ainda é um diferencial, no entanto, não tão expressivo assim. É mais de uma forma particular ali, alguma dificuldade. Por exemplo, tem gente que tem dificuldade em matemática, outros em português, e uma situação ou outra, e você ter dinheiro para pagar um professor particular é um diferencial. Não vou omitir essa informação. No entanto, no geral, a acessibilidade para os estudos, para, no caso, o conhecimento, quebrou-se aquele vínculo associativo, aquela associação à riqueza. É filho de rico, vai ter condição de estudar? Não. Como eu disse, hoje na internet você tem muitos livros de graça, você baixa em PDF, tem um Kindle que é baratinho, tem o YouTube, você vê bastante documentário, bastante vídeos, que dá para você adquirir bastante conhecimento, bastante informação, tem aulas, tem até disciplinas de faculdade aberta assim que você consegue acessar aquele conhecimento, aquelas coisas, e-book, entre outras coisas. Ou seja, melhorou bastante a busca e o acesso ao conhecimento. Só que voltando essa análise de contextualização diante da virtude, isso tem trazido algum benefício existencial? Talvez sim, talvez não. Depende do ponto de vista que a gente vai observar, depende da análise. Isso vai depender de cada pessoa, também tem as premissas que deve se levar em conta. Mesmo se fizer uma análise sintética, a gente consegue detectar que não é bem assim. A forma de falar tem que buscar o conhecimento, tem que buscar estudar para crescer na vida, e a forma do que se tem do todo disso
como se a pessoa fosse melhorar de vida. As pessoas, tantas pessoas que falam, tantas pessoas que recebem essa exortação, estuda para melhorar de vida, faz um curso, faz faculdade, faz isso. É só um ponto. Eu não sou contra estudar. Eu leio basicamente de 3 a 4 livros por mês. Eu sou formado em filosofia, sou formado em administração, tenho logística, tenho MBA em administração e logística e tenho um técnico de contabilidade, fora os outros cursinhos. Não me considero um intelectual, não tô, eu sou isso, eu sou aquilo. Não é essa questão. Só para dizer, porque algumas pessoas podem imaginar, ele é contra estudar, ele é isso, ele é aquilo. Não é essa questão. Não é esse ponto de extremos. O que eu estou tentando buscar aqui é o equilíbrio. E o que eu quero dizer é que o ser, ele não cresce a partir dessa exortação sem um lastro, sem entender o porquê. Quando eu digo entender o porquê, não no sentido filosófico profundo que só filósofos conseguem analisar ou a partir de uma perspectiva que você faz uma observação empírica e determina algo sistemático do ser e do existir. Eu falo no sentido de que as pessoas hoje estão buscando muito conhecimento, porém estão deixando de lado a virtude. E como eu falei, o conhecimento é ruim? Não. A natureza do conhecimento não é ruim. É bom buscar? Claro. Só que o importante e o que precisamos é do conhecimento do todo para que a gente alcance a sabedoria, porque a filosofia é o amor à sabedoria. Não estou dizendo para todo mundo se tornar filósofo ou fazer filosofia. É muito interessante fazer filosofia, estudar filosofia. No entanto, não é isso que eu estou falando. Pelo menos não estou limitando essa discussão a isso. Eu estou dizendo que podemos sim buscar o conhecimento, é importante, é edificante isso. No entanto, temos que buscar um conhecimento virtuoso, que ele vai preencher as nossas necessidades transcendentes, que vai preencher o todo. A questão metafísica, ou seja, o nosso pensamento, o nosso ser existencial diante de uma ética que venha trazer uma virtude para a gente e para o próximo. Quando eu digo a ética, não basicamente de uma forma demagógica ou de uma forma humanística que a gente tem que agradar a todos. Isso é impossível. Ninguém vai agradar a todo mundo, porque temos percepções diferentes das coisas, ainda que não todos são similares, mas em particular são divergentes, assim como o ditado clássico. Temos 5 dedos na nossa mão, nas mãos e são diferentes, obviamente. Então devemos entender essa diversidade existencial dentro dessas particularidades. Hoje em dia virou uma regra, virou uma moda, virou sistemático. Não, você tem que estudar. Os pais, os filhos, você tem que estudar, você tem que buscar conhecimento para que você cresça, para que você evolua. E não é isso. A evolução, ela vem a partir da prudência, ela vem a partir da obediência, que é muito necessária para o crescimento preliminar da visão humana, a contemplação da família, a reverência aos mais velhos, às pessoas simples, às pessoas necessitadas, às pessoas que carecem de ajuda. A gente tem que buscar observar o todo para que quando chegamos próximo
dos elementos que vai trazer esse conhecimento para a gente conseguir fazer essa conexão, conseguir ligar os pontos. Porque o conhecimento imanente, o conhecimento físico, essa conexão que liga-se à materialidade das coisas, mesmo que parte da nossa intelectualidade, do conhecimento, que, como diz, ninguém pode tomar, ninguém pode roubar aquilo que aprendemos, aquilo que a gente adquire a partir dos estudos, da leitura. Assim, devemos observar se isso está ligado à questão ética, à questão moral. As pessoas hoje em dia, vamos pegar ali os jovens e adolescentes. Eles estudam, 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 estudam. E o que nós vemos? Uma sociedade desvirtuada, uma sociedade desvirtuosa. Vemos muitos adolescentes nas drogas, na prostituição, em práticas de relações inaturais que não correspondem à sua biologia, o seu ser físico e metafísico. Por quê? Por causa dos impulsos que ela veio a adquirir mediante a falta de uma análise completa do todo. A gente tira pelas universidades. É muito conhecimento, muita intelectualidade e pouca sabedoria. Porque a sabedoria leva o homem à contemplação da virtude, à edificação. Ele produz coisas que levam a sociedade à evolução, não ao declínio. E estamos vivendo uma fase burocrática, uma fase crítica, até mesmo exponencial da loucura. Por quê? Porque a sociedade não está buscando a virtude. E a virtude, ela não vem apenas com o conhecimento acadêmico, com o conhecimento de letramento, com o conhecimento de uma forma de medição sistemática e empírica, que é o que traz a academia, a escola, ainda que seja escola particular. E vemos que muitos filhos estão trazendo desgraça para os pais, para a família e para ele próprio. Tem aumentado até índice de suicídio, de depressão, síndromes, problemas psicológicos, doenças. A questão patológica do ser. E tudo no sentido metafísico. Doenças, problemas que não têm um diagnóstico dentro da questão empírica que você pode medir. Por exemplo, a depressão. Às vezes a pessoa tem tudo, fala outras línguas, mora em outro país, as pessoas vivem bem materialmente, contempla tudo no sentido físico, no sentido econômico. No entanto, está vazia. Ela não tem a felicidade de viver. Obviamente, todos têm problema, isso é fato. No entanto, a necessidade de virtude, ela tem levado as pessoas a uma cegueira que elas não conseguem perceber isso. Até mesmo, como disse, os pais que deveriam guiar os filhos para isso, eles estão apenas voltados para a questão humanística e materialística. Ah, você tem que respeitar o próximo e crescer na vida estudando. Obviamente que respeitar o próximo é essencial, é uma questão moral. Só que é importante dar diretrizes para isso. O que é respeitar o próximo? Como seria?
isso não pode ter a negação da verdade. Por exemplo, você vai respeitar o próximo, mas não vai concordar com tudo. E o respeito básico, você não xingar o próximo, você não apelidar, você não escarnecer, você não zombar, você não ridicularizar, você não ofender o próximo, você não dever ao próximo, você não negar até mesmo aquilo que você pode ajudar o próximo. Mas hoje a sociedade está numa loucura existencial tão grande que às vezes o que será isso? Como que eu posso respeitar? A falta dessa virtude, estou falando coisas simples, respeitar pai, mãe, respeitar os mais velhos, respeitar as pessoas que têm algum problema físico, as pessoas especiais, isso é o caminho. Isso é as veredas da justiça, a gente exortar, repreender, a gente levantar, falar você vai conseguir, você é importante para a gente, você é importante porque você tem um fôlego de vida, você é uma pessoa que está passando por isso, mas você vai conseguir sair disso. Todos temos problemas e isso faz parte. Então, como eu disse, a gente tem que buscar rever esses palavreados do dia a dia. Ah, você tem que estudar, buscar conhecimento. Sim, estude e busque conhecimento. No entanto, pense na virtude, pense na moral, que assim você vai crescer de uma forma que você mesmo vai se surpreender. Você não vai gastar dinheiro com coisas desnecessárias, você não vai ofender o próximo, não vai ser ludibriado diante de retóricas, de discursos que não traz uma melhoria para a vida, muito menos para a sociedade como um todo. E é importante buscar esse esclarecimento, porque um ditado muito comum, a escola não dá educação, quem deve dar é os pais. Realmente, a escola ela dá conhecimento, mas a educação, a primazia do ser, deve partir dos pais. Por isso que a gente tá nessa discussão, nessa análise, porque os pais devem ensinar os filhos as coisas virtuosas que é a resiliência, a paciência, o perdão, a frieza no sentido de viver o dia a dia para que não fiqueis ansiosos, preocupados, achando que o mundo vai acabar amanhã porque uma coisa ou outra não deu certo hoje. E as pessoas mais acaloradas, mais simples, as pessoas mais às vezes agitadas, mais nervosas, devem buscar essa virtude, a paciência, deve buscar viver de uma forma passiva, tranquila consigo mesmo e buscando refletir a importância das coisas, próprio existir. Às vezes a gente está com saúde, estamos com paz e felicidade, mas por faltar alguma coisa material a gente entra em desespero e isso não é bom. Isso não é importante. Então, eu peço que vocês analisem toda essa questão, essa situação de conhecimento e virtude. Busquem analisar bem, exortar bem, principalmente os pais, exortar os filhos nos momentos difíceis e na fase da infância, a fase mais tenra ali, começar a passar esses valores que são intrínsecos, que são imensuráveis, e importantíssimos para o crescimento do ser, não só o crescimento financeiro, o crescimento intelectual. Quantos pais têm filhos que falam muitos idiomas, muitos cursos universitários, mas não respeitam eles? Então,
Isso não é conhecimento contemplativo que leva à sabedoria e à questão teleológica, que é a sua finalidade interna e externa. Então, um abraço a todos. Peço que vocês compartilhem, se inscrevam, curtam e comentem aí. Tchau, tchau.